Olá mais uma vez a todos vocês, graça e misericórdia do Senhor de tudo e de todos estejam copiosamente em favor de cada um de nós. Chamado vocação e os requisitos de Deus. A palavra de Deus, por meio de Paulo, por sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 até o 7, nos fala assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Antes de dar sequência à mensagem, destaco aqui entre parênteses que a palavra bispo nesse texto é sinônimo de pastor. Nesse trecho da palavra de Deus consta algumas importantes instruções de Paulo ao jovem evangelista Timóteo. E essas instruções dizem respeito à vocação de líderes eclesiásticos, ou mais precisamente, de pastores que são designados para o ministério, pelo qual devem cuidar do rebanho de Cristo, e para isso se faz necessário que eles considerem esses requisitos básicos, indispensáveis mencionados por Paulo. Dentre esses destaques, podemos perceber que os pastores não devem ser avarentos, ou seja, não devem ser apegados ao dinheiro. Mas será que nos dias atuais essa regra é obedecida? O que em muito é possível notar é que grande maioria dos pastores dessa presente era jogam a responsabilidade de não serem avarentos aos seus súditos dentre o rebanho liderado por eles. Em outras palavras, quase não se vê pastores reprovando a avareza deles próprios, mas ousam denunciar esse pecado em seus subservientes. É claro que a avareza, que é apego ou amor ao dinheiro, é um pecado que deve ser reprovado se cometido pelos irmãos que podem contribuir voluntariamente para desenvolvimento e manutenção da igreja na qual congregam. Mas esse mesmo pecado também deve ser observado e reprovado se cometido por líderes da comunidade da fé. Afinal, pastores também pecam ao serem avarentos, pelas vias da ambição e ganância. E muito mais será cobrado deles pela responsabilidade de não apenas levarem a igreja ao bom entendimento acerca dessa questão, como também serem exemplos para a igreja, como requerido por meio de Paulo a Timóteo nesse texto base para essa reflexão. Finalizando, deixo-lhes uma fala de Jesus registrada em Mateus capítulo 6, verso 24 e reverberada em Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, pois
odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que Deus, na bendita pessoa do divino preceptor Espírito Santo, conceda a cada um de nós o discernimento para que sejamos fiéis, comprometidos com as verdades que nos instruem e nos afastam de quaisquer pecados. Fraterno abraço a todos, na perfeita medida do amor de Cristo, bem como na intensidade da agradável comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, e, como sempre, para a glória sempiterna de Deus Pai. Amém.